Com Peck e Medel, Vasco faz a preparação completa para enfrentar a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que tem 3 ex-crias da base do Vasco. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado, é sempre um prazer ter você junto com a gente. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o nosso gigante da colina está por aqui. É sempre um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo. Falando de Vasco, né? Estamos a 2 dias de voltar a ter Vasco. Essa data FIFA é chata porque a gente fica com saudade do futebol brasileiro, né? Do futebol de clubes. Infelizmente, a data FIFA, principalmente nessa parte de início, nos dá pouca emoção que tá dando o final do Campeonato Brasileiro, né? Então isso acaba sendo chato pro torcedor. Mas enfim, teremos Vasco nesta quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro às 19 horas. Jogo importante, o Vasco faz seu último treinamento no CT Moacir Barbosa nesta terça, viaja para Minas Gerais e pela segunda vez no ano, né? Vasco e Cruzeiro jogarão sem torcida. Nem torcida visitante, nem torcida local, devido à punição que o Cruzeiro levou. Cruzeiro que tem algumas dúvidas, né? Tem algumas baixas para esse jogo. Lucas Silva teve um problema há 2 jogos atrás, no jogo contra a equipe do Coritiba. Muito provavelmente estará fora do jogo contra a equipe do Vasco. Eles também não devem ter o Nicão, por um problema físico, também um problema muscular. E o cria da base, Cruzeiro que tem 3 crias da base nesse elenco, né? Um deles é Matheus Vital, que também saiu sentindo o ombro e muito provavelmente pode ser que não enfrente o Vasco. Você sabia que o Cruzeiro tem 3 jogadores que são crias da base do Vasco? Matheus Vital é o primeiro que eu mostrei, que muito provavelmente vai estar fora do jogo. Eles também têm o Matheus Jussa. Quem lembra de Matheus Jussa no Vasco? Vocês lembram? Nessa época aí, o Jorginho ainda era técnico do Vasco. E o Matheus Jussa tinha passado pelo Gigante da Colina. Pouca gente sabia disso. Mas Matheus Jussa já passou pelo Vasco, como você está vendo aí. Não teve grande chance, veio oriundo da Portuguesa. E é um volante que hoje joga no time do Cruzeiro. Inclusive, ele volta após ter tomado cartão, né? No jogo contra a equipe do Coritiba. E também tem outro cria da base lá. Esse, inclusive, jogou contra o Vasco no primeiro turno. Que é o Paulo Vitor, atacante daquela era lá do Paulinho. E também joga no Cruzeiro. São 3 crias da base que estão no Cruzeiro. Para esse jogo, o Vasco treinou completo pela primeira vez na semana. Volta desse rapaz aí que tá na tela, Medel, que inclusive postou uma foto nas redes sociais com Los Gringos, como ele fala, né? Só faltou o Berrete, né? Ele, Seba, o Capasso, o Orelhano ali, né? Que tá com um problema na mão, teve uma fratura na mão. E Pumita, que é grande candidato a ser titular da lateral do Vasco. Medel tá de volta, deve ir para Minas Gerais. A gente tinha falado ontem, né? Que o Medel tinha pego um voo ontem pela tarde e que estava voltando ao Rio, então o Medel já está no Rio, está treinando normalmente. Outro, Gabriel Peck, que foi liberado pela CBF para poder representar o Vasco contra a equipe do Cruzeiro. Com isso, Ramon Dias deve ter em campo, muito provavelmente, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Maicon, Medel, Piton, e aí tem os 3 pendurados, né? 3 jogadores que estão pendurados, o Zé Gabriel, o Praxedes e também o Paulinho. E o Vasco deve ter no ataque aí Rossi, Peck e Verrete. Esse é o mais provável time, próximo àquele time, o melhor 11 que tem hoje o Vasco, deve ser esse daí para enfrentar a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Lembrando que o jogo é com portões fechados,
Inclusive tá rolando um zum zum aí, porque no jogo contra a equipe do Fortaleza, eu sei que eles são aliados, né? Que a torcida do Fortaleza com a do Cruzeiro são aliados, mas porque tinha uma galera com a camisa, né? Formando o nome Máfia Azul, que é uma das organizadas do Cruzeiro que está proibida de ir ao estádio, né? O STJD não se pronunciou até o momento. Eu, inclusive, vou procurar aqui agora de novo para a gente falar sobre isso. Sobre a questão do Cruzeiro, dessa galera ter ido lá com a camisa sobre a principal organizada do time do Cruzeiro. Mas, enfim, não sabemos o que é que acontece, o que é que não pode acontecer, mas não poderia ter nenhuma alusão nem ao Cruzeiro, nem à sua principal organizada lá no estádio do Castelão. Então, jogo importante, jogo que terá transmissão do Sport TV, ou do Premier em TV fechada. O Sport TV ainda não confirmou, mas um jogo que se transforma numa final. Tanto para o Vasco quanto para o Cruzeiro. Quem vencer respira um pouquinho dessa agonia que é você estar ali na zona de rebaixamento, próximo à zona de rebaixamento, se distancia do Bahia. Bahia que tem um jogo importante contra a equipe do Corinthians na sexta-feira, né? E todo mundo vai torcer contra a equipe do Bahia, mas Vasco e Cruzeiro farão um jogo importantíssimo aí para as duas agremiações. Hoje é dia da consciência negra, em alguns lugares é um feriado, aqui onde eu estou não é feriado, mas dia da consciência negra aí, o Vasco inclusive se pronunciou sobre essa situação e está aí neste momento rendendo homenagens, porque o Vasco também é importante nessa luta, né? O Vasco também faz com que toda a situação envolvendo a luta contra o racismo no futebol, para que os negros fossem inseridos, o Vasco está envolvido. O Léo, inclusive, postou nas suas redes sociais com camisas negras. Para quem não sabe, camisas negras também faz alusão. Então, hoje, dia da consciência negra aí. E forte abraço para a galera que está sempre na luta, que não é fácil, né? Para quem não é fácil. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. Estaremos de volta mais tarde, trazendo informações do Gigante da Colina, que está encerrando sua preparação. Tá bom? Vamos voltar a ter Vasco nesta semana. Graças a Deus. Já estava com saudade, né? Muitos já estão na agonia para que acabe logo essa situação, para que a gente possa permanecer logo na Série A e pensar 2024. Tamo junto. Deus abençoe a todos e valeu.